Boa noite! Que alegria estar com você mais uma vez para mais um estudo da Bíblia. Eu tenho certeza que esses 5 estudos que aqui já fizemos foi muito importante para o seu crescimento espiritual, não é verdade? Para mim também foi. Olha, eu quero te dizer que hoje o nosso estudo não será muito grande em termos de conteúdo, tá? Embora ele tenha muito conteúdo para ser abordado. Porém, ele é de uma enorme importância para a minha e para a sua vida, especialmente a vida eterna. Olha, então eu quero te convidar a ficar comigo até o final, tá bom? A participar de todas as perguntas. Eu tenho certeza que você vai conhecer uma verdade bíblica que há muito tempo tinha sido esquecida ou mal ensinada, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de lhe convidar a orar. Você gostaria de orar junto comigo? Hoje eu quero orar por você e também por sua família. Você me permite? Vamos orar? Amém. Senhor, diante de Ti e da Tua verdade, nos colocamos neste momento. Pedimos a Ti humildemente, Senhor, a direção do Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ensinar mais e mais de Tua palavra. Senhor, sabemos que o tema de hoje, esse tema é muito importante para a nossa vida eterna. É muito importante também para a vida terrena. Então dá-nos, Senhor Deus querido, a luz direta do Espírito Santo, para que assim possamos compreender e também pôr em prática essa bênção dessa verdade em nossas vidas. Hoje, Senhor, também quero orar especialmente pela família desses que têm participado junto conosco, desses que têm assistido a este vídeo, Senhor. Ó Deus de amor, que o Senhor chegue aonde ninguém pode chegar. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Se é de enfermidade, Senhor, diante da Tua permissão, traz a cura na vida desta pessoa. Se é por necessidade, Senhor, traz então a providência. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero te pedir humildemente, ó Pai, para que o Teu Espírito seja derramado na vida de cada uma dessas pessoas que tem assistido a esta programação e que toda a sua casa seja cheia do amor e do Espírito Santo. Assim oro e bendigo ao Teu santo nome e entrego esta oração assinada com o nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Então hoje nós vamos estudar o tema do sábado. Será que o sábado ainda é para ser guardado? Será que isso foi uma invenção dos judeus? Será que era apenas para os judeus? Ou será que eu e você também devemos participar dessa bênção? O que você acha? Vamos então iniciar esse estudo bíblico e vamos ver a voz de Deus através da Bíblia nos instruindo para esta grandiosa verdade. Vamos lá? Olha só, o estudo de hoje, como eu lhe disse, é o dia do Senhor, o sábado. Você já ouviu falar muitas vezes nisso, acredito. Acredito que em alguns momentos também você foi ensinado que o dia do Senhor poderia ser qualquer dia da semana. Ou que até mesmo seria o domingo, porque neste dia o Senhor ressuscitou. É verdade que o Senhor ressuscitou, mas será que é verdade que este é o dia do Senhor? Vamos deixar que a Bíblia fale, porque como dizem sempre os pais às crianças, os mais velhos têm sempre a razão. Então a Bíblia tem mais de 2000 anos. Será que ela tem razão para falar? Vamos ler. Amém? Olha só, a introdução ela começa dizendo o seguinte: Deus reservou um tempo especial para ele. O sábado é o 7º dia da semana e este é o dia de adorar ao Criador. Deus não disse que o ser humano poderia guardar qualquer dia. Ele reservou um dia especial e neste dia há bênçãos reservadas para as criaturas.
E a Bíblia revela que o sábado é o dia do Senhor. Olha, até aqui já são bênçãos grandiosas, mas ainda não estudamos a Bíblia, não é verdade? Então nós precisamos ver todas essas verdades na Bíblia. Será que a Bíblia diz que o sábado é o 7º dia? Será que a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor? Será que teria alguma bênção de verdade reservada para as criaturas que guardam esse dia? Vamos lá. Vamos então ler o livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11, para que a gente comece a entender o que está contido nesse texto e nessa passagem da Bíblia. Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você pode ler essa verdade na sua Bíblia. Inclusive, eu quero te convidar a acompanhar esse estudo bíblico com a sua Bíblia na mão. Porque assim, ninguém pode te enganar ou dizer palavras pela metade. Você acompanha daí e eu vou fazendo daqui. E assim a gente vai aprendendo juntos. Amém? Olha, o sábado é um templo no tempo. Lembra que no tempo de Moisés, o Senhor deu o tabernáculo para que as pessoas pudessem já ir entrando nesse modelo de adoração? Deus sempre quis estar no meio do povo. E o sábado, desde a criação, é esse dia especial. O Senhor, quando Ele mandava o maná, na sexta-feira, Ele dava porção dobrada, para que as pessoas não precisassem ir lá fora se esforçar ou fazer sua comida. Deus sempre cuidou das pessoas. Sempre que Ele fazia algo, Ele fazia dando o descanso às pessoas no dia de sábado. Essas pessoas não eram apenas judeus. Se você pegar a Bíblia e a história, ela vai lhe comprovar que no meio daquelas pessoas que saíram lá do Egito, na verdade tinha egípcios e tinha pessoas de outras localidades também, que lá eram escravos. Então o mandamento não serviu apenas para os judeus, como você leu agora comigo, tá bom? Esse é um dia especial para mim e para você. Mas vamos acompanhar na Bíblia essa grande verdade. A primeira pergunta de hoje, ela vai dizer o seguinte: tendo terminado a criação do mundo em 6 dias, o que fez o Criador no 7º dia? Veja na Bíblia o que foi que Deus fez ao 7º dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Viu o que Deus fez? Primeiro, abençoou. Depois, santificou. E depois, descansou. Deus criou o sábado apenas com um intuito, que era o relacionamento direto com o ser humano. Hoje as pessoas utilizam esse dia para si próprio, porque eles pegam algumas passagens que hoje nós vamos ler e distorcem do texto bíblico. E infelizmente isso é ensinado por muitos de sua liderança. Pessoas que talvez de boa intenção tentem ajudar, mas na verdade estão atrapalhando. Veja, se você ensina algo para alguém, mesmo com a boa intenção de ajudar, mas esse algo é errado, você automaticamente está errando e levando a outra pessoa ao erro. E todo erro, seja ele inocente ou intencional, ele tem suas consequências. Você concorda comigo? Então vamos continuar o estudo bíblico, porque já começou quente. A primeira perguntinha já veio me mostrando na Bíblia que Deus abençoou, santificou e descansou nesse dia, dando o exemplo a mim e a você.
Então nós vamos agora para a segunda perguntinha desse estudo bíblico. Vamos fazer essa pergunta comigo? Diz assim, ó: qual é o 7º dia da semana? Eu perguntei isso na introdução, lembra? Muitas pessoas dizem que o calendário foi mudado, isso é verdade. Mas a mudança que teve, se você pegar qualquer livro de história ou se você fizer uma simples pesquisa aí no Google, você vai perceber que os dias que foram retirados, na verdade você vai perceber que foram 2 semanas fechadas. Então não alterou em nada o calendário, permanece do mesmo jeito. Tá bom? Então vamos ler comigo se o sábado é de verdade o 7º dia da semana. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Êxodo 20, verso 10. Você viu na Bíblia que o 7º dia da semana é o sábado? Logo, o domingo passa a ser qual dia da semana? O 1º dia da semana. O texto bíblico deixa muito claro que Deus abençoou, santificou e descansou quando? Ao 7º dia. E agora a gente consegue ver na Bíblia qual é o 7º dia da semana. Viu que eu disse a você que esse estudo ia ser muito importante? Que esse estudo ia ser daqueles que a gente ia ficar assim, isso tudo é verdade? É sim, era uma verdade que talvez você não conhecesse, mas hoje Deus está te abençoando para que você possa conhecer. Então vamos para a terceira pergunta, porque as 2 primeiras já foi de tirar o fôlego, não é verdade? Vamos para a terceira pergunta. Para quem foi feito o sábado? Olha aí, aquela pergunta que não quer calar. Mas se o sábado tem um propósito e esse propósito me dá o direito de escolher, e aí? O que é que eu posso fazer? Olha, vamos para a terceira pergunta. A pergunta que a gente incentivou agorinha, lembra? Vamos ler o texto bíblico. E ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que texto, hein? Muitas pessoas pegam essa passagem e dizem assim: se o sábado foi feito por minha causa, então eu escolho o que vou fazer com ele. Porém, não é bem isso o que o texto está dizendo. Note o seguinte: o texto diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Logo, eu posso exemplificar da seguinte forma: um carro, por exemplo, ele foi feito para o homem e não o homem para o carro. Ou seja, você pode desfrutar do sábado, mas o sábado não vai desfrutar de você. Logo, você pode desfrutar do carro, mas o carro não vai desfrutar de você. Deu para entender? Então não é para você fazer o que você quiser no dia de sábado. É para você fazer o que o sábado lhe dá direito de fazer. Você entendeu agora? Então o texto bíblico que disse que abençoou, santificou e descansou, ele também vai lhe dizendo o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Entendeu? Então ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Olha, essa dúvida eu acho que foi retirada, mas se você ficar com dúvida, não se preocupe. Pode me mandar mensagem no WhatsApp, que com certeza eu estarei com todo o prazer lhe ajudando a retirar qualquer dúvida que assim for possível, tá bom? Vamos à quarta pergunta. O que costumava fazer Cristo no dia de sábado? Essa é uma pergunta importante, porque veja só, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: você não pode fazer uma comida, você não pode varrer uma casa, você não pode lavar um prato, se chegar uma visita você tem que deixar ela com fome. Será que é isso mesmo? Olha, lembra que
Os fariseus, eles eram especialistas em causar situações que nem eles mesmos podiam suportar. Eles criavam leis onde nem eles as obedeciam. Deixa eu te falar uma coisa, absurda inclusive. Você sabia que eles criaram uma lei que se você cuspisse no chão e fizesse barro, você estava pecando? Porque ali você estava trabalhando. Se você caminhasse por tantas distâncias carregando uma caneta, você estava trabalhando. Você inclusive não podia caminhar certa distância, porque você também estaria trabalhando. Eram coisas absurdas que eles criavam. E Jesus chegou e ensinou a verdade. Ensinou o que deveria ser feito no dia de sábado. E Jesus tinha costumes muito importantes nesse dia. E o texto de Lucas, no capítulo 4, verso 16, vai nos ajudar a compreender essa maravilhosa verdade. Então, se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa imitar a Jesus Cristo. E o texto diz o seguinte, leia comigo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Aonde que ele entrou? Na sinagoga, e levantou-se para ler. Você sabe que a sinagoga, na verdade, era a igreja daquela época. Era esse o nome que era dado, sinagoga. E Jesus estava em todos os sábados possíveis nas igrejas. Esse era o costume de Jesus. Ele sempre estava na igreja no dia de sábado. Então, qual o costume que você deve fazer? Imitá-lo, indo à igreja no dia de sábado, indo buscar ao Senhor, indo ler a palavra de Deus. Mas não era só isso que Jesus fazia no dia de sábado. Ele também fazia outras coisas. E nós vamos continuar aprendendo nesse estudo de hoje o que mais Jesus fazia no dia de sábado, além de estudar a Santa Palavra de Deus. Então vamos continuar com a quinta pergunta. Olha, esse estudo eles são de 7 perguntinhas, mas você vai perceber que ele vai te ajudar a dar um grande salto na sua fé. Porque hoje o mundo ele está assim indo na contramão da palavra de Deus. E quando a gente aprende o que Deus nos ensina, agora a gente anda na direção do céu, na contramão do mundo, mas na direção do céu. Isso não é bom? Então vamos continuar com a quinta perguntinha desse estudo sobre o sábado. E ele diz assim: que dia guardavam as santas mulheres, mesmo depois da morte de Jesus? Sabe por que esse texto é importante? O texto de Lucas 23, do 54 ao 56. Esse texto ele é muito importante porque ele vai te ajudar a compreender se de fato a Bíblia dá respaldo para alguns líderes que dizem que o domingo é o dia de observar. Você vai ler comigo o que essas mulheres fizeram nesse dia abençoado, santificado e guardado pelo próprio Deus. Então leia comigo na tua Bíblia agora. E era o dia da preparação e começava o sábado. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia da preparação, que a Bíblia chama, é a sexta-feira. Na sexta-feira já vai estar tudo prontinho. Você vai organizar a sua comida, você vai organizar a sua casa. Durante a semana inteira você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Na sexta-feira, assim como era lá no deserto, lembra que eu comecei a falar isso atrás? Agora eu vou concluir. Assim como fazia lá no deserto, Deus dava porção dobrada para que eles não fossem cozinhar no dia de sábado. Então você também deve fazer a sua refeição no dia anterior, ou seja, na sexta-feira. Você prepara tudo, prepara o almoço, bota lá na geladeira e deixa para o outro dia, tá certo? Assim você não vai precisar cozinhar no dia de sábado. Arruma a casa toda na sexta-feira, deixa tudo bonitinho, organiza as crianças, deixa tudo certinho com os brinquedinhos dela. E assim você vai ter mais tempo no sábado para estar com o Senhor. Deixa eu lhe tirar mais algumas dúvidas.
Talvez você se pergunte, e se de repente chegar uma visita, eu preparei a refeição apenas para minha família? E agora, o que eu faço? Eu deixo com fome? De forma nenhuma. O que você deve fazer é fazer um pouco mais de comida para ajudar esta pessoa. Agora, se não há necessidade, por exemplo, você pode cozinhar um prato simples para suprir a necessidade. E não há necessidade de você fazer algo muito sofisticado, entendeu? Se você já organizou toda a sua casa, não tem necessidade de tornar a fazer isso no sábado. Então você pode descansar dessas atividades físicas e fazer apenas o necessário. Tá certo? Assim você deixa para lavar a louça após o pôr do sol, você termina o almoço, fica com a família, vai passear um pouquinho, um almoçozinho simples, vai ser uma bênção. Faça essa experiência junto do Senhor, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Olha só, e o texto, ele continua dizendo assim: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E como foi posto o seu corpo. E o que mais que elas fizeram? E voltando, elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Dia da preparação elas fizeram tudo. Organizaram inclusive lá para poder ungir o corpo de Jesus. Ou seja, tinha os ungüentos, que era tipo um perfume da época, muito cheiroso. Tinha tudo prontinho lá para ungir o corpo do Senhor Jesus. E sabe o que elas fizeram? Deu o sábado, porque Jesus até nisso descansou. Era muito normal quando prendiam alguém e penduravam no madeiro, essa pessoa morrer com no mínimo 3 dias. Inclusive, os soldados, para tentar fazer com que essas pessoas morressem mais rápido, muitas vezes eles quebravam as pernas. Mas sabe o que foi que aconteceu com Jesus? Ele descansou antes do pôr do sol. Foi. Jesus expirou. A sua vida lhe foi retirada antes do pôr do sol. Até Jesus descansou nesse dia. Ele esteve em todo sábado durante a sepultura. Assim, ao terceiro dia, no dia de domingo, o Senhor ressuscitou. Você viu? As mulheres que estavam sendo ensinadas por Jesus, elas nem sequer o corpo de Jesus foram embalsamar, porque elas entendiam que não era o correto. Elas entendiam que não era aquilo para ser feito, mas que elas deveriam estar em consagração, em comunhão, em oração, com a família, buscando ao Pai. E no dia seguinte, elas saíram para embalsamar o corpo de Jesus. Mas aleluia, porque ele já tinha ressuscitado. Amém? Eu acho que isso vale um amém, não é verdade? Amém. Porque o nosso Salvador ressuscitou. Olha só, a sexta pergunta, ela também é muito especial. Você já está vendo ela aí na sua telinha. Ela diz assim: em que dia especial os apóstolos pregaram o evangelho anos depois da ressurreição de Jesus? Porque muitos dizem assim, que os apóstolos observavam o domingo, que Pedro instituiu algumas coisas, como o papado, né? Dizem que Pedro foi o primeiro papa, e nada disso é verdade. São só mitos. Primeiro, Pedro foi casado, né? Então ele não poderia ser papa, já que tem que ser solteiro e tem que fazer o voto do celibato. Não é verdade? Olha, mas hoje eu e você podemos aprender muitas coisas boas. E nós vamos ler no texto bíblico o que era que esses apóstolos faziam. E o texto diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Viu qual foi o dia que esse povo estava lá? Viu qual foi o dia que praticamente toda a cidade se reuniu? Num dia de sábado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é que o evangelho só possa ser pregado no sábado. Não é isso. No sábado,
eles entendiam a importância de parar tudo o que estavam fazendo e apenas obedecer ao chamado de Deus. Entendeu agora? Por isso que sempre estavam os apóstolos pregando no dia de sábado e multidões estavam lá, seguindo-os e ouvindo os seus ensinamentos. Mas tem mais, tá? Esse texto foi o capítulo 13, verso 44 de Atos. Tem o outro, que é o 18, verso 4, e você vai ler comigo agora. E ele diz assim: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Esse texto ele é muito importante, sabe para quê? Para me ensinar que não era apenas para judeus, pois ele também inclui gregos. Em outras partes vai se falar dos gentios, pois o próprio Paulo, que inclusive está falando aí comigo e com você, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Então até ele parava para guardar o sábado da lei de Deus. Eu sei que existiam sábados cerimoniais. Eu também falei isso com você anteriormente. E a gente vai estudar amanhã a respeito também das leis do Senhor. E você vai conseguir observar mais uma vez em mais textos bíblicos essa grande verdade que de muito foi esquecida. Mas eu e você somos chamados por Deus para levantar este pilar da verdade. Então espero que você esteja junto comigo nessa missão. Amém? Olha só, nós vamos para a 7ª e última pergunta. Mas não precisa ficar triste. Lembra que amanhã vai ter mais estudo bíblico e depois também terá mais? Então vamos continuar firmes e fortes, porque é muito importante que a gente aprenda e que a gente coloque em prática, tá bom? Vamos ler? É permitido praticar obras de caridade e misericórdia aos sábados? Mateus 12, versos de 11 a 12. E aí, você acha que é permitido? Lembra que a Bíblia tem toda a autoridade de mais de 2000 anos para falar comigo e com você? Então vamos ler no texto bíblico essa verdade. Leia comigo, por favor. E ele diz assim: E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer o bem aos sábados. Viu aí o que é permitido? Sabe por que Jesus usou esse exemplo? Porque muitas das pessoas que estavam ali batendo de contra os ensinos de Jesus faziam essas práticas. Eles diziam que não podia ajudar as pessoas, não podiam fazer caridade. E Jesus, na verdade, estava muitas vezes curando em dia de sábado. Ele estava ajudando as pessoas no dia de sábado. E aqueles fariseus que lá estavam diziam que não podia. Mas quem eram eles diante de Jesus? Homens que, na verdade, estavam tentando mudar essa verdade. E Jesus, o nosso Deus Salvador, veio à terra e nos ensinou toda a verdade que precisávamos aprender a respeito da palavra de Deus. E ele disse: é lícito fazer o bem aos sábados. Então deixa eu te dizer uma coisa, não que você vá procurar fazer sempre o errado. Se você pode, por exemplo, comprar uma refeição anteriormente para ajudar alguém, faz isso. Mas se por acaso você passou em um lugar e alguém estava lá passando fome, não tem nenhum problema de você ir lá num restaurante, comprar a comida e dar para aquela pessoa necessitada. Se de repente o seu vizinho está doente, está precisando de uma medicação e não tem condições de comprar, não tem problema de você ir lá na farmácia, comprar o medicamento dele e entregá-lo como um presente. Você está fazendo a obra, mas se você tem um medicamento em casa, então você dá do que tem em casa. Entendeu agora? Não precisa usar de extremos. Você pode fazer o bem sim às pessoas. No dia de sábado é totalmente permitido fazer o bem. Entendeu agora?
Não é uma bênção poder estudar a palavra de Deus? Não é uma bênção poder quebrar mitos, barreiras, ideias que são criadas por pessoas muitas vezes extremistas? Pessoas que nem sequer sabem do que está falando, mas muitas vezes estão apenas imitando aos seus líderes religiosos. Então vamos continuar aprendendo a verdade bíblica, porque como você viu, tudo o que nós estudamos está na Bíblia Sagrada. Olha, como eu disse a você, o nosso estudo chegou ao fim, mas eu quero continuar te convidando e fazendo essa declaração de amor para com Deus, mas tomando essa decisão junto comigo, e vou te convidar para ler agora. Então vamos ler? Diz assim: diante da verdade, reconheço que o dia de descanso é o sábado e foi definido por Deus. Eu quero ser feliz guardando o sábado. Você também quer? Porque eu quero. Reconheço que Jesus deixou o exemplo e decido a partir de hoje guardar o quarto mandamento, o sábado do Senhor. Você também decide isso? Você também decide essa verdade na sua vida? Você também decidiu obedecer a Deus e não aos homens? Se você tomou esta decisão, parabéns. Eu tenho certeza que Deus vai lhe sustentar. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a se manter firme. Sei que não é fácil. Sei que sempre que há mudanças em nossas vidas, há obstáculos. O inimigo, por exemplo, ele não quer que você tome essa decisão. Mas essa decisão está sendo resguardada por Deus, que deu respaldo aos anjos dos céus para te proteger diante de tudo o quanto for tentado contra a tua vida. Olha, deixa eu te falar só mais uma coisa. O céu é um lugar de eternidade e aqueles que tomarem a decisão de caminhar junto com Deus, segundo as suas instruções, estará lá com Ele durante 1000 anos, como a gente estudou anteriormente, e depois vai descer com a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e viverá uma vida de eternidade. Não será nada limitado. Então você precisa tomar a decisão ao lado de Cristo e se manter firme em nome de Jesus. Tá bom? Agora eu quero te convidar a orar junto comigo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, diante de todos nós aqui está a Tua palavra. Esta foi lida nesse estudo de hoje e ela nos ensinou uma grande verdade que tinha sido esquecida ou desinformada por muitas outras pessoas. Queremos neste momento, Senhor, pedir a Ti que nos ajude não somente a ter o conhecimento, mas ter a força necessária para tomar a decisão de caminhar com o Senhor, segundo o Teu querer e o Teu propósito. Em nome de Jesus, nos direciona sempre diante da Tua verdade. É o que nós te pedimos e bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.